Para tanto, nós convidamos aqui a Rafaela Ferraz. Por favor, Rafaela. Muito bem-vinda, Rafaela. Obrigada. Tá? Que Deus te abençoe. E como representante do Ministério da Mulher, nós agradecemos por você ter aceito o nosso convite, tá bom? Gente, a Rafaela, ela é formada em comunicação social há mais de 10 anos, além de bacharel em pedagogia, ela também é mentora de mulheres. Então, a Rafaela, ela está super preparada, ela é especialista no assunto. Nós já agradecemos você, tá bom, pela sua disponibilidade. Que Deus, neste momento, a use e que você seja luz para nos trazer essa mensagem de tão importância para a nossa igreja e para a nossa sociedade. Amém. Obrigada. Feliz sábado a todos. É um prazer estar aqui. Já vi alguns rostos conhecidos. Alguns já me cumprimentaram, mas eu gostaria, nesse momento, de falar um pouquinho sobre mim aqui, me apresentar melhor, porque hoje nós iremos falar sobre um assunto muito relevante, um assunto muito importante. O Quebrando o Silêncio, ele surgiu há 20 anos, e por mais que a gente saiba que esse é um tema que atrai muito as pessoas de fora, foi um programa feito para nós aqui da igreja. É para salvar as nossas vidas, é para nos libertar. Então, é um assunto muito importante. E para falar de algo tão profundo, tão íntimo, eu preciso me tornar um pouquinho mais íntima de você, que está aqui me assistindo, para que você consiga entender a profundidade dessa mensagem. Então, vou me apresentar aqui com algumas imagens. Essa aqui sou eu, vou me apresentar agora profissionalmente, como a Simone me apresentou brilhantemente. Sou Rafaela Ferraz, hoje atuo como terapeuta sistêmica, sou formada em comunicação social e também pedagogia. E tenho um instituto que trabalha com mulheres cristãs e famílias cristãs. Deus, ele não une pessoas, ele une propósitos. E juntamente com uma amiga, que também é psicóloga, terapeuta, nós fundamos esse instituto com o intuito de curar feridas das mulheres e das famílias cristãs. Mas eu quero também me apresentar aqui como mulher. Sou mulher, sou mãe, minha filha está aqui comigo hoje, Alice, essa da fotinha ali. Ela vai fazer 8 anos no mês que vem. Também tem um menininho, esse ali, ó, sorridente, o Arthur, e meu esposo, que também é pastor da Igreja Adventista. Hoje nós estamos atuando na Mineira Central, mas já estivemos aqui na Mineira Leste, inclusive atendemos o distrito de Inhapim. Já vi algumas pessoas aqui que estiveram em Inhapim, a Simone, o Rogério. Então, nós já estivemos lá também por 4 anos. A Alice, minha filha, inclusive nasceu lá no distrito de Inhapim. E é isso, essa aqui sou eu como mulher. E eu vou estar aqui hoje falando para vocês, não só como profissional, mas também como mãe, mulher, cristã. E principalmente aqui, essa aqui também sou eu. Aqui eu devia ter mais ou menos uns 4 anos. E hoje eu também estarei aqui falando para vocês como uma vítima, alguém que já sofreu abuso sexual. Essa garotinha aqui de 4 anos, que vocês estão vendo na foto, passou por esse trauma de um abuso sexual que foi feito por uma mulher. A gente acaba olhando para os homens como vilão, né? A gente fica muito preocupado com eles. Mas hoje, muitas mulheres têm cometido abuso sexual, porque é muito confortável. A mulher, ela tem essa característica de mãe, de pessoa confiável, e a gente acaba não nos atentando para esse lugar. Mas a temática hoje não é abuso sexual. Só que o abuso sexual, ele é o estupim do abuso emocional. Tudo começa no abuso emocional. Então hoje, eu quero falar para vocês quando foi o primeiro registro na palavra de Deus sobre o abuso emocional. Abra sua Bíblia aí, no livro de Gênesis, capítulo 3.
Gênesis capítulo 3, versículo 6. Na minha tradução, eu leio assim. É claro que temos todo um contexto, mas é uma história muito conhecida de todos nós, então vamos nos firmar aqui o pensamento nesse versículo 6, que diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para ter entendimento, tomou o seu fruto e comeu e deu também a quem? A seu marido. Vamos ler um pouquinho antes aqui, no versículo 1, só para a gente relembrar alguns pontos interessantes. Mais a serpente, mais astutas que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: olha aqui as palavras da serpente. É verdade que Deus disse: não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Uma pergunta. A mulher então respondeu: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Aqui a serpente, que nós sabemos quem é, Satanás, o diabo, o inimigo de nossas almas, ele usou uma palavra que está totalmente fora do contexto ali na hora de perguntar, para já trazer aquilo que ele faz até hoje, que é o quê? Misturar? O que o diabo mistura? A verdade com a mentira. É verdade? Olha ali, já ligou um alerta na cabeça da mulher. Então, calma aí, que essa conversa aqui é verdade. Mas não era. Naquele momento, o primeiro abuso que nós temos registrado na palavra de Deus aconteceu. O abuso emocional ali, feito do diabo para com a mulher. Só que tem um ponto que eu quero que você preste atenção aqui. Eva precisava ter ouvido a serpente? Eva tinha tendência para pecar? Oi? Não, não tinha. Ela era moralmente o quê? Perfeita. Ela era emocionalmente o quê? Perfeita. Mas ela escolheu ouvir o diabo. Segure esse pensamento porque nós iremos voltar nele. Mas o que de fato constitui um abuso psicológico? Um abuso... O que significa isso? Vamos tentar aqui trazer, para a gente entender melhor, a etimologia dessas palavras. Vamos entender o que é o abuso. A palavra abuso, ela vem do latim. E ela quer dizer, ela se divide em duas partes. Ab, que quer dizer se afastar, e usum, que é uso incomum, ou seja, um uso fora do comum. Em outros lugares, diz ainda assim, uso em excesso. Psicológico vem da palavra psicólogo, do psique, que quer dizer o quê? Divide 3 áreas da sua vida: emocional, espiritual e mental. Ou seja, juntando essas duas, o uso em excesso, o uso indevido do mental, espiritual e emocional. Ali naquele momento, nós vemos claramente isso acontecendo. O diabo, ele faz um uso indevido do psique de Eva. E o que acontece hoje na nossa vida? Como nós temos olhado para esse lugar? Por quê? A gente precisa conhecer para a gente identificar que isso está acontecendo com a gente. E a resposta para nos livrarmos desse abuso, ou a gente nem cair nesse abuso psicológico, é uma palavra que o cristão foge dela: autoconhecimento. E aí você pode estar pensando assim: nossa, mas isso é uma coisa muito abrangente. Não, a palavra de Deus diz em João 8,32. Quem lembra de cabeça esse versículo? Vamos, povo do Senhor. Exatamente, a verdade, ela é libertadora. Quando você se submete a olhar para dentro de si, você está olhando, sabe para quem? Para Deus. Sabe por quê? Lá em Gênesis também diz que nós somos criados o quê? A imagem e a semelhança de quem? De quem?
Você acredita nisso? Então diga amém. Glória a Deus. João 8,32, já falamos aqui. E eu trouxe aqui, vocês devem conhecer sobre essa síndrome, né? Quem conhece, quem já ouviu falar sobre a síndrome do elefante aqui? Algumas pessoas, mas é sempre bom trazer de novo. Diz que o elefante, quando ele é para ser ali ensinado, doutrinado, para que ele possa ficar num circo, ser usado como atração, eles pegam um filhote do elefante e eles colocam ele preso no toco, amarrado, e eles vão criando aquele elefante preso ali, amarrado naquele toco. E sabe o que acontece? No começo, o elefante ele faz o quê? Você já tentou prender uma criança? O que ela faz? O que vocês acham que o elefante fez? Ele tentou se soltar de todas as maneiras possíveis. Ele foi o quê? Ele foi rebelde. Ele usou a força que ele tinha para sair daquele lugar. Só que era em vão, porque ele era o quê? Um filhote, um bebê. E quanto mais ele tentava sair, ele percebia que ele ia se machucando. Então ele desistiu de tentar fugir. Só que aí o elefante ele ficou filhote para sempre? Não. O que aconteceu com o elefante? Cresceu. E o elefante é um dos mamíferos mais, se não for o maior, forte que nós conhecemos. A força dele é quase sobrenatural. É um animal enorme. E ele cresceu preso naquele mesmo toco que prenderam ele filhote, no mesmo tamanho de corda, sem saber que tinha o quê? Sem saber que tinha o quê, igreja? Força. Aí entra o autoconhecimento. E agora entra no ponto que eu quero que você que é pai e mãe que está aqui nessa manhã, deixa eu até fazer uma pesquisa muito rápido. Levante a mão quem é pai e mãe que está aqui comigo nessa manhã. Muito bem, a grande maioria aqui é pai e mãe. Eu quero que você se atenta agora para esse ponto específico. O abuso emocional, o abuso psicológico começa na infância. Se a gente não entender que é uma educação, que é preventivo, que eu preciso ensinar para o meu filho a ter controle das suas emoções, para que quando ele cresça, ele não se condicione a isso, vai haver muito sofrimento. Mas não adianta, não faz sentido você dar aquilo que você não tem. É o que a gente fica tentando fazer. A gente fica pensando assim, mas eu tenho que amar primeiro o meu filho. E quantas vezes você que é mãe não falou, filho, você é tudo na minha vida? Calma aí, nós cantamos aqui. Quem que tem que ser o primeiro? Quem que tem que ser a razão da nossa vida? Não é filho. Olha o fardo. Isso, sabe o que é isso? E agora eu vou falar uma coisa dura aqui para vocês. Mas preste atenção nisso, em nome de Jesus. Nós, pais, somos os primeiros que abusamos psicologicamente da criança. O abuso acontece ali dentro de casa. E eu vou te dar um exemplo aqui muito claro. Sabe quando o abuso acontece? Quando seu filho ou filha está lá fazendo uma pirraça, se afogando nas próprias emoções, e você começa a querer controlar aquelas emoções. Você quer controlar de fora uma coisa que está onde? Dentro. Vamos imaginar que aqui na frente é uma piscina, tá bom? E tem alguém morrendo afogado aqui nessa piscina. Faz sentido eu chegar aqui na beira e falar assim, olha fulano, bate o braço assim, agora você bate outro braço, e tentar ensinar a pessoa a nadar nesse momento? Faz sentido? Por que não? Porque a pessoa está morrendo. Esse é o momento de eu ensinar para a pessoa a nadar? Não é momento de eu fazer o quê? Socorrer. Se eu não souber o que fazer, eu preciso chamar alguém. E é isso que a gente faz quando a gente tenta controlar as emoções dos nossos filhos. Controlar de fora. Mas então, Rafael, o que eu preciso fazer? Ensinar. E não é na hora da pirraça. Porque ali a criança está o quê? Se afogando. Ali eu preciso acolher. Eu preciso demonstrar empatia. Sabe por quê? Porque a gente olha para a criança como se ela fosse inferior a nós. E ela não é. É um ser humano que está em quê? Em desenvolvimento. E sabe o triste de tudo isso?
é que a criança, muitas vezes ela perdeu, a gente criou crenças na nossa mente, que a criança não tem validade, que a criança diz, que quando uma criança está se comunicando de todas as maneiras possíveis, que tem uma coisa errada, a gente não olha para esse lugar. Porque a gente é muito preso à fala verbal. E você sabia que a fala verbal, dentro da comunicação, é só 7% da comunicação? 93% é corporal. Então a criança está ali adoecendo, e a quantidade de criança doente que nós temos hoje, doenças emocionais, doenças psicológicas, doenças físicas, porque a gente gosta muito de separar, mas tudo começa aonde? Vocês estão em dúvida? Tudo começa aqui na mente. Nós precisamos olhar para esse lugar. A criança é reflexo da família. Se a criança está doente, quem está doente? Se a criança está doente, quem está doente, igreja? A família. Vamos parar de olhar para a criança e olhar para essa família. Por isso que hoje, no nosso instituto, nós não tratamos a criança sem tratar os pais, porque não faz sentido. A criança só está espelhando, é só sintoma de uma família adoecida. Nós precisamos olhar para esse lugar. Falar de abuso emocional, sem falar de educação, é pular a etapa. E hoje, por mais que você tenha filhos adultos, por mais que você não tenha filhos, é muito importante você ter esse conhecimento para passar adiante, porque nós somos luz do mundo e o quê? Sal da terra. Nós temos que estar preparados. Aonde, então, que eu aprendi a ser dependente emocional? E aqui eu gostaria de voltar na minha história. Lá com 4 anos de idade, quando aquele trauma aconteceu na minha vida, e eu quero falar até para vocês que hoje é a primeira vez que eu estou falando para um público nessa proporção sobre essa situação que aconteceu comigo na infância. Ali, no momento que houve o trauma, não foi tratado. Os adultos que estavam ali cuidando de mim não perceberam que algo havia acontecido. E sabe o que aconteceu? Aquilo vira uma bola de neve. Porque o trauma maior não é o abuso em si. Porque aquele trauma já foi estabelecido. É os adultos não identificarem e não acreditarem na criança. Porque é como se houvesse uma ferida ali, né? A ferida foi feita. Tem uma queimadura ali. O que vai acontecer se eu pegar meu dedo e ficar assim na ferida? O que vai acontecer? Ela vai crescer. E quando a gente não acredita nas crianças, quando a gente não para e entende a comunicação que está sendo passada, é isso que a gente está fazendo no trauma. A gente está aumentando aquele trauma. E o que aconteceu comigo? Eu me tornei uma dependente emocional. O que é uma pessoa dependente emocional? É aquela que está vulnerável ao codependente. O que é o codependente emocional, Rafaela? É o abusador. É aquela pessoa que tem a necessidade de controlar o outro. E você entende que o problema é o mesmo dos dois lugares? Quem se coloca suscetível ao abuso não consegue controlar. Não tem controle, não olha para dentro. E quem abusa também não. Ele aprendeu a controlar o outro. Ele acha melhor e mais fácil controlar as emoções de quem está fora do que controlar as suas próprias emoções. Se a gente não entende isso, a gente sempre fica colocando a vítima numa situação de que ela não tem o que fazer. E tem como sim. Estou aqui como prova de que existe cura para a dependência emocional. A cura Deus já disponibilizou para nós. Precisamos nos conhecer. E olha, é aonde o diabo mais pega na gente. O diabo fica o tempo todo questionando, sabe o quê? Quem é você? Você não é isso aí que estão falando, não? O que você está fazendo em cima desse púlpito? Olha os pecados que você tem, olha como que você anda. Você não devia estar aí. O que você está dando conselho para alguém? Olha quanta coisa você faz de errado. Quem aqui nunca ouviu essas vozes, levanta a mão. O diabo fica fazendo isso o tempo todo com a gente. Sabe por quê? Porque é na sua maior dor
que está o seu propósito de vida. É ali que o diabo vai pisar e vai querer destruir. Porque ele sabe que no dia que você começar a usar a sua essência, Deus vai te usar por completo. A força do Espírito Santo vai habitar em você. E não vai haver ser humano nenhum que vai barrar o propósito de Deus na sua vida. Então, para que você olhe para o seu propósito, você tem que olhar para onde? Para dentro. E o que tem dentro? A sua dor. O seu trauma. Você tem que olhar para aquela ferida. Você tem que olhar para a sua infância. E muitas vezes, na grande maioria, quem causou aquela ferida foram pessoas que você confia. Foram pessoas próximas. Porque o diabo não vai nem trazer um estranho. Ele vai usar aquelas pessoas que realmente deveriam cuidar só. Mas a gente precisa entender que nós estamos no mundo de pecado. Somos seres humanos. Nós erramos. Eu erro como mãe. Mesmo tendo conhecimento, eu erro porque eu sou ser humano. E achar que os meus pais não erraram, que minha família foi perfeita, é não querer olhar para onde? Para a sua dor, para a sua ferida. Aonde está o seu propósito? Eu gostaria de ler. Deixa eu ver se eu consigo ler daqui. É um texto de Ellen White muito importante. Eu queria que você me acompanhasse na leitura, que diz assim: cada família na vida doméstica deve ser uma o quê? Igreja. Belo símbolo da igreja de Deus no céu. Reconhecem os pais sua responsabilidade com os filhos. E sob nenhuma circunstância ralhariam e se irritariam com eles. Não é essa a espécie de educação que qualquer criança deve ter. Muitas e muitas crianças têm aprendido a censurar, a irritar-se, a xingar, a ser impetuosas, porque em casa lhes foi o quê? Permitido ser. Os pais devem considerar que estão em lugar de quem? Os pais estão no lugar de quem? De Deus, para com os filhos, a fim de incentivar todo o princípio correto e reprimir todo mau pensamento. Olha que responsabilidade. Você entende que a primeira imagem que um ser humano vai ter de Deus é através de nós, pais? Ou seja, como eu trato a minha filha, como eu trato meu filho, é a imagem que ela tem de Deus. Aí a gente pensa assim: meu filho foi criado nos caminhos do Senhor e se afastou da igreja. Não dá para a gente colocar toda a situação num pacote só. Mas como foi na infância dele a educação? Como foi esse relacionamento com os pais? Ele podia expressar as emoções? Ele podia desenvolver o que ele nasceu para ser? Foi olhado para aquela criança, identificado a essência dela e os pais incentivaram? Ou aquela criança nasceu para ser o que os pais não deram conta? Porque a gente fala muito assim: meu filho, eu vou dar para você aquilo que eu não tive. Calma aí, por que você não dá então para você o que você não teve? O que está te impedindo? Por que seu filho que tem que realizar o que você não deu conta? Ele vai realizar o propósito que Deus tem para ele. Porque o nosso Deus é personalizado. Ele deu para cada um propósito. Filho não é continuidade da minha vida. Eu tenho que assumir aquilo que eu dei conta e o que eu não dei conta de fazer. E tem mais uma referência de Ellen White que eu gostaria de trazer. Se as qualidades morais dos filhos forem negligenciadas pelos pais e professores, eles certamente serão o quê? Pervertidos. Você está se identificando com a nossa realidade atual? Abre o TikTok aí que você vai entender o que a Ellen White estava querendo dizer sobre pervertidos. Cada vez mais a promiscuidade chegando a crianças. Quem é que não tem colocado limites? Quem é que tem olhado para isso como natural? A sexualização das nossas crianças. E aqui a responsabilidade não é só dos pais. Aqui fala o quê? Professores. E deixa eu falar uma coisa, não é só professor do departamento infantil, não. Toda criança que está nessa igreja é responsabilidade de quem? De quem?
Da igreja. Você que está aqui, que não é pai, que não é mãe, mas é membro dessa igreja, as crianças que estão aqui também é responsabilidade sua. Porque é muito lindo, né, a gente falar, se as crianças são o futuro o quê? Da igreja. Mas a gente prioriza esse futuro? A gente olha para esse futuro, a gente se preocupa? E Ellen White fala aqui das qualidades morais. Olha aqui, as qualidades morais dos filhos. Criança não é papel em branco. Quando a criança já nasce, ela já nasce com tanta carga emocional que foi passado na genética, que foi passado no útero. Então, uma coisa que criança não é carta em branca. E se a gente acredita que o nosso Deus não criou robôs, a gente tem que acreditar que Deus nos deu a nossa essência antes de nos colocar nos ventres de nossa mãe. Ele já sabia para o que Ele te criou nesse mundo. Existe na sistêmica 3 leis que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é a ordem, equilíbrio e pertencimento. É claro que eu não conseguiria aqui em alguns minutos entrar profundamente nessas 3 questões com vocês. Mas o que a sistêmica trabalha? Sistema familiar. Assim como você tem o sistema sanguíneo e tantos outros sistemas, nós também temos o sistema familiar. E nós precisamos olhar para esse sistema familiar e entender. Existe ordem. O que é ordem? Pai exercendo função de pai, mãe exercendo função de mãe e filho exercendo função de filho. Ué, mas tem como ser diferente? Tem. Muitas vezes a criança é aquela criança que a gente chama assim, criança adultizada. E a gente acha até bonitinho, né? Aquela criança com 7 anos, ela é muito responsável, ela toma conta do irmão, ela faz não sei o quê, tudo função de adulto. Aquela criança está exercendo função de filho? Aí a criança vive adoecendo e ninguém olha para isso. Por que aquela criança está ficando tanto doente? Vamos olhar para a família. A quantidade, vou voltar nesse ponto, irmãos. A quantidade de crianças na escola, na pré-escola, que estão precisando tomar medicamento. E aqui eu não estou falando contra o medicamento, porque quando a doença se estabelece, nós temos que tratar. Mas se a gente não olhar a raiz disso, não vai ter cura. Precisa se olhar para a base. E a segunda lei, equilíbrio. Precisa haver equilíbrio de amor. Sabe por quê? Um bebê, ele tem como amar a mãe ou devolver para a mãe e para o pai todo o cuidado que eles dão? Você cuida de um bebê e espera que ele fale assim, eu te amo, muito obrigada por você ter trocado a minha fralda. Não, né? Porque é um bebê. Ou seja, eu amo, eu aqui como adulto amo e não espero nada em troca. Amor de pai para filho. Mas o desequilíbrio acontece quando aquele filho cresce e ao invés da gente obedecer a ordem bíblica, que é o quê? Deixar quem? Pai e mãe. Isso é ordem bíblica. Os pais criam uma bolha e aquela criança, aquele adulto, que já é adulto, não vai embora. Não consegue ir para a vida. Não consegue se casar, não consegue desenvolver na profissão. Sempre está dependente de quem? De pai e mãe. Não tem equilíbrio de amor. Porque quando seu filho cresce, você se tornou igual a ele, é 2 adultos agora. Se eu volto para dar para os meus pais o que eles me deram, eu estou deixando de ter o quê? Futuro. Eu não estou dando para os meus filhos. Aí começa o ciclo todo de novo, novamente. Aquelas crianças crescem sem ser olhadas e elas vão crescer com aquele vazio, aquele buraco de pai e mãe dentro delas e elas vão procurar em outros para que as pessoas de fora controlem as suas emoções, porque não foi ensinado para ela. O momento de ensinar a controlar as emoções, a ter domínio próprio, que é fruto do Espírito Santo, é na infância. É lá que nós precisamos fazer. Abra sua Bíblia mais uma vez. Gênesis, capítulo 20. Verso 12. Desculpa, Êxodo.
honre o seu pai e a sua mãe para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor te Deus lhe dá. Honrar aqui quer dizer tratar com consideração. E a gente acha que honrar é ficar ali o tempo todo, olhando para aqueles adultos que não precisam de cuidado. Quem precisa de cuidado é criança. Se está acontecendo o contrário, está havendo desequilíbrio. E ali eu pulei de falar sobre um que é o pertencimento. Sabe o que isso significa? Todos nessa família precisam se sentir pertencentes. Eu preciso sentir que eu faço parte, que eu sou visto nessa família. Gênesis capítulo 2, versículo 22. Abre aí, vamos ler. Diz assim. Por isso, vamos ler na Bíblia, né? Para a gente poder ter certeza. Por isso, o homem deixa quem? Vamos falar, igreja? O homem deixa quem? Pai e mãe. E se une a quem? A sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Em outras traduções, no começo do versículo está assim, por que razão? Por isso por quê? Porque no versículo 22, eu li o versículo 24, né? O versículo 22 diz assim, e da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou o quê? Uma mulher. Ou seja, o primeiro casal, a mulher saiu do homem. Nós saímos da nossa mãe, mas quando o médico corta o cordão umbilical, você não precisa mais dela para viver. Você precisa só enquanto você está ali. E nós precisamos cortar esse cordão umbilical, que muitas vezes nós ainda temos. Vamos ler mais esse outro versículo de Êxodo. Êxodo capítulo 20, versículo 4, diz assim, mandamento, diz, não faça para você o quê? Imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até aonde? A 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. E ele continua falando, mas faço misericórdia até o quê? 1000 gerações. Entenda uma coisa, se você não quebrar essas doenças que a sua família tem passado, vai perpetuar a Bíblia. O Senhor está falando que até onde? 4ª geração depois de você. Mas quando você faz um movimento de trazer a cura, a promessa de Deus é maravilhosa. Fala que irá perpetuar por quanto tempo? 1000 gerações. Como é profundo. Eu quero aqui terminar contando essa história. É um filme, eu queria depois que os meninos soltassem um vídeo. Esse filme se chama Incubadora. É um filme que eu não consegui assistir ele na íntegra nos meios da internet, só vi o resumo dele, mas já foi suficiente. Conta a história de uma família de margarina perfeita. Sabe aquela família, pai, mãe, todo mundo lindo. E ali aquela mãe, que é blogueira, está ali fazendo um vídeo para postar nas suas redes sociais. E de repente entra um corvo na sala. E o corvo começa a se debater, até que cai no chão. Vivo. Aí a criança, a menininha, pega aquele corvo e leva para poder tirá-lo dali. A mãe pede que ela traga até ele. E quando a menina leva o corvo até a mãe na frente da criança, quebra o pescoço do animal e o mata. E aquela criança fica assustada com a atitude da mãe. E então, um pouco tempo depois, a menina acha um ovo, que era daquela mãe pássaro. E muitas coisas são mostradas da família, que era só uma fachada, que era uma família perfeita de máscara, porque não existe família perfeita. Tire isso da sua cabeça, sua família não foi perfeita. Não existe perfeição nesse mundo. A mãe traiu o pai sabia disso. A mãe obrigava a menina a ser ginasta, porque a mãe, quando era criança, adolescente, tentou ser ginasta e não conseguiu. E agora ela obrigava a filha a fazer, porque ela queria que a menina ganhasse os torneios e tudo, mas era sonho de quem?
da mãe. E a menina pega aquele ovo e começa a cuidar daquele ovo, daquele pássaro, que agora ficou sem mãe, ficou órfão. E o filme mostra que o ovo ele não para de crescer. Ele vai crescendo, ele fica gigantesco. E quando nasce de dentro uma criatura horrível, que é misturada com ser humano, com pássaro. E a menina vai cuidando daquela criatura. E sabe o interessante? Que a criatura vai ficando a cara daquela menina. Vai se tornando ela aos poucos. Ela vai virando humana e vai ficando com a fisionomia daquela menina. Ao ponto de... Eu vou mostrar para vocês agora esse pedaço. Pode colocar o vídeo para mim, por favor? É só um pequeno trecho. Não sei se vocês vão conseguir assistir tão bem, porque a imagem é um pouco escura. Mas a cena mostra o final do filme, quando a mãe descobre aquela criatura e começa uma luta da filha, a criatura e da mãe. E sabe o que acontece? A criatura come a menina e acaba de passar pela metamorfose e se transforma nela. E acaba então a cena, pode voltar para o slide, por favor, com a mãe sorrindo para aquela criatura. Sabe o que isso quer dizer? Não sei se você conseguiu entender. Que nós estamos muitas vezes destruindo a essência dos nossos filhos. E eles estão se tornando essa criatura horrível, que é o quê? O que deixamos de ser. Como se fosse uma continuação da gente. Aquela menina, o filme mostra como se fosse uma hipérbole, né? Claro, uma metáfora. A essência dela sendo destruída. E aquela criatura que a mãe criou, tomando o lugar dela. E a mãe ficando feliz com aquilo. O que nós temos feito das nossas crianças? Você não dá aquilo que você tem, que você não tem. Se você é adulto, não se dispor a olhar para dentro, a olhar para essas feridas que você fala assim, para que eu vou mexer nessa gaveta? Para que eu vou olhar para o passado? Para que eu vou ficar olhando o que meu pai fez, deixou de fazer? Ué, é uma escolha. Mas se você não fizer isso, sabe o que você vai estar fazendo? Repetindo um padrão. Como a música da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. É isso que vai acontecer. Mas para quebrar maldição, você precisa olhar para dentro. E aqui eu queria trazer verdade e mentira para a gente encerrar. Davi, eu quero encerrar com essa passagem, abre na sua Bíblia aí. 1 Samuel. Todos conhecemos a história de Davi, que foi chamado um homem segundo o quê? O coração de quem? De Deus. Aí deixa eu te perguntar, um homem assassino? Um homem adúltero? Um homem prepotente? Um homem mentiroso? Foi chamado um homem segundo o coração de Deus? Como isso pode ser? Olha esse texto bíblico aí. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 28. Eliabe, o irmão mais velho de quem? De quem que era irmão? De Davi. Falando com aqueles homens, ouviu Davi falando com aqueles homens, ele ficou irado com Davi e disse, por que você veio para cá? E com quem você deixou aquelas poucas ovelhas que você cuida lá no deserto? Sei que você é o quê? Presunçoso e mau. Você veio aqui só para ver a batalha. Eu sei quem você é. Você é presunçoso e mau. Olha aí, o irmão falando para o outro. Só que sabe quem cuidou de Davi? Sabe quem criou Davi? Foi Deus, quando ele estava lá no pasto, cuidando das ovelhas. Foi Deus que mandou o urso para Davi conhecer que com a força dele ele podia matar um urso. Foi Deus que mandou um leão para Davi saber que com a força de Deus nele ele podia matar o quê? Um leão. Davi sabia quem ele era. Mesmo o irmão naquele momento sendo usado por quem? Por quem que o irmão dele estava sendo usado? Pelo diabo. Para falar o quê? Para mentir. Misturar a verdade com mentira. Eu sei que você é Davi. Você é presunçoso, você é mau. E olha Davi na fase adulta. Olha a luta de Davi contra essa presunção.
que foi uma mentira que contaram para ele, mas foi a luta dele. Só que ele deixou de ser um homem segundo o coração de Deus? Sabe por que Davi não deixou? O segredo da vida de Davi, ele confessava quem ele era. Deus não quer família perfeita. Deus quer pessoas que confessem suas mazelas. Quem você é? O que aconteceu na sua vida? Para de ficar fingindo ser um crente perfeito. Quando a gente está disposto a mostrar quem somos, na nossa pequenez, nas nossas mazelas, aí sim, a gente se conecta com a essência de Deus em nós. Porque a gente entende quem nós somos, diante de quem? Do Criador. E Paulo traz isso brilhantemente, a vida de Paulo. Paulo ficou cego para poder enxergar, que até então ele enxergava quem ele não era. Ele usava a essência dele de forma errada, mas o Senhor falou assim: Paulo, você está me vendo agora? Agora você vai ficar cego, para você olhar para dentro, para você olhar para suas feridas, para você olhar a essência que eu te dei. Orientação para criança, na página 172, diz assim: a parte de Deus é a vossa. Pais cristãos, suplico-vos que desperteis, caso negligencieis vosso dever e vos esquiveis da vossa responsabilidade, esperando que o Senhor faça o vosso trabalho, o trabalho que Ele pediu para que eu e você fizéssemos, sereis desapontados. Sabe por quê? Porque Deus não vai fazer aquilo que eu e você podemos fazer. Quando tiverdes feito fielmente tudo o que puderdes, trazei vossos filhos para Jesus, e com fé sincera e perseverante, intercedei por eles. O Senhor será o vosso ajudador. Ele cooperará com vossos esforços, e com a sua força alcançareis a vitória. Aqui não diz que Deus vai vir fazer o que Ele delegou para mim e para você. Diz que Ele está disposto a te ajudar, a ser cooperador. Mas quem que tem que ir para a ação? Eu e você. Nós temos que ir para a ação. Eu gostaria de convidar aqui a equipe de louvor à frente. E nós cantamos o hino no começo que diz assim: não sou mais quem? Não sou mais eu. Cristo vive em mim. Hoje sou quem eu sou. Porque eu entendi que quem vive em mim? Cristo. Que essa possa ser a sua verdade hoje. Não olhe para a história da sua vida como um ponto de uma pedra paralisante, mas olhe com esperança. Porque hoje, se você está aqui nessa igreja, hoje, se você é a mulher, o homem que você é por causa da sua história. Deus, Ele quer transformar, Ele quer ressignificar a sua vida. Que Deus possa nos abençoar. Ao final deste louvor, eu gostaria de convidar a igreja para uma oração. Ficamos de pé para cantarmos.
sua fronte, vamos falar com Deus. Santo e maravilhoso Pai, graças te damos, Senhor, pelo privilégio que estamos tendo hoje de recomeçar. Se até esse momento, ó Pai, nós fizemos tudo errado, se até esse momento, ó Pai, achando, assim como Paulo, que estávamos fazendo o Teu querer, que estávamos correndo em Tua direção, estávamos nos afastando de Ti, nos afastando do que o Senhor nos criou para ser. Neste momento, ó Pai, clamamos por misericórdia, que possamos, ó Pai, viver exatamente a essência para a qual o Senhor nos criou. Que possamos, como pais, priorizar a educação dos nossos filhos. Uma educação saudável emocionalmente, espiritualmente, mentalmente, fisicamente. Que possamos olhar para essas crianças, não como apenas crianças, mas como futuros cidadãos do reino do céu. Que maravilha, ó Pai, poder estar com a nossa família reunida naquele grande dia. Mas para isso, ó Pai, precisamos entender quem nós somos diante da sua perspectiva. Que o diabo não tenha poder de ficar mentindo aos nossos ouvidos. Que essas vozes que ecoam em nossa mente não nos paralisem para cumprir o teu propósito na nossa vida. Que o Senhor continue abençoando de forma especial essa igreja. Que ela continue sendo uma igreja missionária. Uma igreja que se preocupa, ó Pai, com questões tão relevantes como o abuso psicológico. Que o Senhor possa abençoar cada família aqui representada, cada criança, cada pai, cada mãe. Que o Senhor nos leve até os nossos lares, mas que essa mensagem possa nos incomodar, para que possamos fazer as mudanças necessárias. Pedimos essas coisas não por mérito nosso, mas em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, que oramos. Amém. Um bom sábado a todos. Que Deus nos abençoe.